Sabe quando a gente ouve a palavra anarquismo, o que é que vem logo na cabeça? Talvez caos, desordem, né? Mas a verdade é que a história real desse movimento é bem mais complexa, mais organizada e muito, mas muito mais ampla do que a gente costuma imaginar. Vamos mergulhar juntos numa narrativa global que acabou ficando, em grande parte, esquecida. Pois é, as primeiras imagens que vêm são essas: caos, bagunça. Ou então, aquela ideia de que o anarquismo foi um conceito que nasceu e morreu ali, nos cafés da Europa do século XIX. Muita gente ainda acredita que foi um ideal importado, que nunca criou raízes de verdade em outros lugares do mundo. Só que a história de verdade, era uma história de muita organização, de cultura e com um alcance global impressionante. Uma história que se desenrolou não só na Europa, mas no mundo todo, e de uma forma quase simultânea, o que é o mais surpreendente. Ok, vamos começar a desconstruir isso. Para começar, a gente precisa ir muito além do estereótipo. Entender como essa ideia conseguiu se espalhar tão longe, tão rápido. Isso desafia completamente aquela narrativa tradicional que foca só na Europa. E a chave para entender essa expansão toda não está só nos livros de teoria, não. Está nos navios a vapor. O grande motor disso foram as pessoas em movimento. Migrantes italianos, espanhóis, portugueses, gente de todo lugar que carregava essas ideias através dos oceanos como se fosse uma bagagem essencial. Agora, olha que interessante essa linha do tempo. O que impressiona aqui é a rapidez e a amplitude dessa difusão. Não estamos falando de algo que chegou décadas depois, sabe? Nos anos 1870, enquanto a Primeira Internacional ainda debatia lá na Europa, já existia uma presença anarquista super organizada na Argentina, em Cuba, até no Egito. Isso mostra que não foi uma simples exportação de ideias, foi um florescimento quase que simultâneo. Então, o ponto central aqui é entender que o anarquismo global era, na sua essência, um movimento da classe trabalhadora. Ele criou raízes de verdade nos lugares mais duros de trabalho do mundo, onde a exploração era mais intensa. Nos portos, nas minas, nas fábricas. Mas os anarquistas não queriam só protestar contra o mundo como ele era. A ideia era construir um mundo novo, do zero. Vamos ver um pouco como essa construção aconteceu na prática, transformando a vida cotidiana de milhares de trabalhadores. E a principal ferramenta para essa construção foi o anarcossindicalismo. A lógica era bem simples, mas poderosa. Os próprios trabalhadores, organizados nos seus sindicatos, poderiam gerir a sociedade diretamente, sem precisar de patrões ou de políticos para intermediar a vida deles. E essa luta ia muito, muito além do chão da fábrica. No Peru, por exemplo, os anarcossindicalistas criaram um verdadeiro universo cultural paralelo. Eram bibliotecas, peças de teatro, jornais. Era como se estivessem construindo uma nova cultura operária, totalmente autônoma e baseada na solidariedade. E aqui tem um ponto fundamental. Em lugares como Cuba, os anarquistas estavam na linha de frente da luta contra as divisões. Eles faziam questão de organizar trabalhadores de todas as raças, de todas as etnias, argumentando que a verdadeira fronteira era entre explorados e exploradores, e não entre países ou cores de pele. E isso não ficava só no discurso, não. Olha só esse exemplo concreto da África do Sul. Em um dos regimes mais segregados do planeta, os anarquistas estavam ativamente construindo sindicatos multirraciais. Isso era um ato de uma coragem imensa, que desafiava de frente toda a lógica de supremacia branca da época. E aqui na nossa vizinhança na América do Sul, a história se repete. Jornais como La Batalha, em São Paulo, que era escrito em italiano, ou as escolas libertárias lá de Buenos Aires, esses lugares eram centros nervosos para forjar uma identidade de classe comum, juntando trabalhadores de dezenas de nacionalidades diferentes. Mas é claro que um crescimento desses não ia acontecer sem desafios. O movimento enfrentou inimigos poderosíssimos, tanto de fora, vindo do estado do capital, quanto de dentro, da própria esquerda revolucionária. O confronto lá na Ucrânia entre o exército camponês anarquista do Néstor Makhno e o exército vermelho do Trotsky talvez seja o exemplo mais dramático desse conflito interno. De um lado você tem a visão do Makhno, uma federação de conselhos de trabalhadores livres e autônomos, do outro a exigência do Trotsky, controle estatal total, tudo centralizado. Eram duas visões de revolução que no fundo não podiam coexistir. E não pense que eram movimentos pequenos, marginais. Uma única greve de estivadores em Buenos Aires, liderada por anarquistas, conseguiu mobilizar mais de 8.000 trabalhadores. Eles tinham um poder real, um poder de parar portos, parar cidades, parar economias inteiras. E claro, os estados reagiram com força total. A resposta seguiu um manual de repressão que foi usado no mundo inteiro. Primeiro, a vigilância secreta. Depois, uma propaganda massiva para pintar os anarquistas como estrangeiros perigosos.
Em seguida, leis específicas para facilitar a deportação. E no final, a força bruta para esmagar as organizações deles. Então, fica a pergunta: o que aconteceu com esse movimento global tão vibrante? Por que ele parece ter sumido dos livros de história mais conhecidos? Vamos tentar entender o declínio e, mais importante, o legado que ele deixou. Uma das principais razões para esse declínio foi uma mudança gigantesca no cenário mundial. Aquele mundo dos grandes impérios começou a dar lugar ao mundo de Estados-nação. E com isso, a lealdade à classe foi aos poucos sendo substituída pela lealdade à nação. O internacionalismo dos trabalhadores foi perdendo força para a ascensão do nacionalismo. Mas as ideias não morreram. Esses princípios todos, a oposição ao Estado e ao capital, a crença na ação direta, na democracia de base, no apoio mútuo, na solidariedade sem fronteiras, tudo isso continua inspirando e dando forma a movimentos sociais no mundo todo, até hoje. Isso tudo nos deixa com uma questão para a gente pensar. No nosso mundo de hoje, dominado exatamente pelas duas forças que eles mais combatiam, corporações globais e estados-nação superpoderosos, qual é a real relevância dessas ideias? A história pode ter sido esquecida, é verdade. Mas talvez as perguntas que eles fizeram sejam mais atuais do que nunca.